Então, boa tarde a todos. Nós vamos dar início a essa reunião do pré-natal de alto risco, do 13 de agosto. Hoje vai ser a apresentação de um artigo que vai ser apresentado pela residente Clarice, e a orientadora foi a professora Eura, e nós vamos ter convidado especial o professor Alexandre, da oftalmologia, que vai comentar o artigo que foi até muito da tese de doutorado dele. Então, Clarice, pode começar a sua apresentação? Boa tarde, gente. Então, meu nome é Clarice, eu sou R1 da ginecologia e obstetrícia aqui do HC, e eu vou apresentar esse artigo que eu fui orientada pela professora Eura. O artigo é esse daqui, né, que foi publicado este ano no Journal of Ultrasound Medicine, e a pergunta que ele faz é qual que é o papel das artérias maternas oftálmica e carótida interna cervical na predição de risco adverso materno na pré-eclâmpsia. Então, assim, para dar uma contextualizada, né, lembrando que a pré-eclâmpsia, ela comete cerca de 3 a 4% das gestações no mundo. Acredita-se que ela seja causa de 12% das mortes maternas e além de estar associada a uma morbidade materna a curto e longo prazo. A sua fisiopatologia é complexa, né, mas a gente sabe que acontece uma vasoconstrição arteriolar generalizada e uma disfunção endotelial. Então, acontece uma redução do volume intravascular e hipoperfusão em vários sistemas do organismo da mãe, inclusive no sistema nervoso, né? Vários estudos já demonstraram uma hipoperfusão cerebral em gestantes com pré-eclâmpsia, e é por isso que, além do leito útero-placentário, né, que já é bastante estudado, a gente também pode estudar a formação vascular materna, inclusive a vascularização do sistema nervoso central. Aí aqui eu coloquei essa figura ilustrativa só para a gente relembrar, assim, a vascularização anterior do sistema nervoso central, né, com a carótida interna, e ela vai emitir vários ramos, e no final os ramos terminais, que é a artéria cerebral anterior e a artéria cerebral média. A artéria cerebral média é o vaso mais estudado na pré-eclâmpsia, mas ultimamente vários estudos têm tentado estudar outros vasos, até mais acessíveis, né, ao Doppler, como, por exemplo, a própria carótida interna, na sua porção cervical, e também a artéria oftálmica, né, que é o primeiro ramo da carótida interna depois que ela perfura a dura mater. Aí, assim, já tem alguns estudos, né, que mostravam algumas coisas, depois a gente vai discutir mais ao longo aí do trabalho. Eu vou falar um pouquinho do artigo que a gente escolheu primeiro. Então, o objetivo, como o nome já sugere, né, era investigar a eficácia da avaliação de artérias maternas, a oftálmica e a carótida interna cervical, na predição da pré-eclâmpsia, de desfechos adversos maternos e da idade gestacional ao nascimento nessas gestantes com pré-eclâmpsia. O estudo foi um estudo prospectivo que foi realizado num hospital lá de Istambul, na Turquia, que é esse aqui da fotinha, e no período de janeiro de 2017 a janeiro de 2018. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do hospital, né, as gestantes todas assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, tudo direitinho. Então, contou com uma amostra de 100 gestantes, sendo divididas em 2 grupos, 50 gestantes saudáveis e 50 gestantes com pré-eclâmpsia. Todas essas gestantes tinham uma idade gestacional maior ou igual a 20 semanas, determinada pela DUM e por um ultrassom precoce, né, com a datação pelo comprimento cabeça-nádega. Os critérios de pré-eclâmpsia foram uma proteinúria maior ou igual a 300 miligramas na urina de 24 horas, então a proteinúria em amostra única não foi considerada. Uma pressão arterial maior ou igual a 140/90 em pelo menos 2 medidas, com intervalo de 6 horas entre elas, e que não estavam em uso de nenhuma medicação antipertensiva. Os critérios de gestante saudável, então, eram gestantes sem história prévia ou atual de hipertensão e proteinúria. Os critérios de exclusão do estudo agora: gestantes com doença sistêmica, gestação múltipla, história de distúrbio hipertensivo ou diabetes em gestação anterior, tabagismo, etilismo e doença vascular ocular. Então, a metodologia do estudo, essas gestantes iriam passar pela ultrassonografia com Doppler, né, da artéria oftálmica e da carótida interna. Primeiramente, elas eram colocadas em repouso por 10 minutos em decúbito lateral esquerdo, depois colocadas, então, na posição supina para realizar primeiramente o Doppler da artéria oftálmica, né, lembrando, com as pálpebras fechadas, era colocado o gelzinho direitinho, e aí os parâmetros avaliados foram esses:
o pico de velocidade sistólica, a velocidade diastólica final, o índice de pulsatilidade, o índice de resistência, o primeiro pico de velocidade diastólica, a razão sístole-diástole e a razão de pico, né, que é o primeiro pico de velocidade diastólica sobre o pico de velocidade sistólica. Logo em seguida, essas gestantes eram na mesma posição supina, né, com uma rotação de 20 graus, era avaliado, então, o Doppler da artéria carótida interna na sua porção cervical. Aí, nessa artéria foram avaliados os parâmetros, o pico de velocidade sistólica, a velocidade diastólica final, o índice de pulsatilidade, o índice de resistência e a razão sístole-diástole. Todos os exames, então, foram feitos na unidade por um mesmo médico radiologista, com o mesmo aparelho, né, claro. As pacientes foram acompanhadas no serviço durante todo o pré-natal e tiveram seus partos também no serviço. A indicação da via de parto foi obstétrica, né, de acordo com os critérios direitinho, sofrimento fetal, desproporção cefalopélvica, essas coisas. A gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Aí, então, os resultados, eles passaram por uma análise estatística para comparação dos dados obtidos entre os grupos. Diferenças com o valor P menor que 0,05 foram consideradas estatisticamente significativas. E aí foram geradas aquelas curvas ROC, né, de sensibilidade e especificidade, para o cálculo de valores de corte para predição dos desfechos que eles se propuseram a avaliar. Então, agora vamos aos resultados. Aqui, as tabelas são um pouquinho grandes, mas não precisa assustar, que a gente vai analisá-las com calma. Primeiro, algumas características dos grupos, né? Nem todas as características tiveram diferença. Por exemplo, a idade não variou muito entre os grupos, a média aí era de 31 anos, variando entre 18 e 40. O índice de massa corporal também não variou entre os grupos, ele variou aí na amostra total entre 18 e 31, uma média de 24. Agora, os parâmetros que variaram, né? Não, o outro que não variou foi a paridade aqui, as nulíperas, primíperas e tudo mais, aqui os valores de cada um, mas não teve um valor significativo. Agora, a idade gestacional, quando o exame foi feito, né? Teve uma diferença significativa, então foi feito uma idade menor no grupo das gestantes com pré-eclâmpsia, que é aqui o grupo 2, mais ou menos com 31 semanas de média, mas variando bastante, né? E nesse grupo aqui das gestantes saudáveis foi na média de 33 semanas. A pressão arterial, tanto a sistólica, a diastólica, quanto a média, foi significativamente maior no grupo 2, que é o grupo da pré-eclâmpsia, né, como já era de se esperar. Então, a gente vê aqui uma pressão média variando de 105 a 120 nesse grupo, com uma média de 112, e no grupo das gestantes saudáveis, uma média bem menor, né, de 86, com um P 0,001. Agora, vamos, então, aos parâmetros do Doppler. A gente percebeu que, no estudo eles perceberam, né, que o índice de resistência, o índice de pulsatilidade e a razão sístole-diástole foram significativamente menores no grupo das gestantes com pré-eclâmpsia, enquanto que a velocidade diastólica final, o primeiro pico de velocidade diastólica e a razão de pico foram maiores no grupo com pré-eclâmpsia. O pico de velocidade sistólica não teve diferença estatística. O que isso quer dizer? Apesar da gente ter conversado lá no início, né, de que a fisiopatologia gerava uma vasoconstrição e tudo mais, a gente já tem vários estudos mostrando que, em última análise, o que acontece é uma diminuição dessa resistência. Então, o problema, né, que geralmente está associado aos piores desfechos, é justamente um déficit nessa regulação, né? Então, apesar da pré-eclâmpsia, apesar de dever ter uma vasoconstrição, acontece esse erro, e aí acontece um hiperfluxo, né, com uma hiperperfusão. Então, então a gente vê que esses índices foram menores, né? O de pulsatilidade, de resistência, que é o que a gente está mais acostumado a avaliar, eles foram menores no grupo com pré-eclâmpsia. Aí aqui, então, a curva ROC mostrando, né, que é a maneira mais gráfica da gente avaliar o valor, assim, desses parâmetros. Então, aqui a linha azul, né, que a gente já percebe aqui graficamente, que foi a que teve a maior área sobre a curva, é justamente o índice de resistência, que foi o parâmetro mais utilizado. Aí a linha verde, então, era o índice de pulsatilidade, e a linha vermelha a razão sístole-diástole. E aqui no outro gráfico eles colocaram os parâmetros que aumentaram, né?
Então, a velocidade diastólica, o pico de velocidade diastólica. Mas a gente pode perceber que de todos esses parâmetros, o que tem a maior área sob a curva é o índice de resistência, que foi avaliado como o melhor parâmetro para prever os desfechos, como a gente vai ver a seguir. Agora, os resultados do Doppler da artéria carótida interna cervical, né? Porque aqueles todos eram da oftálmica. Neles, a gente viu menos diferença estatística, foram menos parâmetros avaliados, os que deram diferença foram o índice de resistência também, e a razão sístole e diástole, que foram significativamente menores no grupo das gestantes com pré-eclâmpsia. Aqui avaliando a curva ROC desses parâmetros, né? Então a linha azul é o índice de resistência, a linha verde é a razão sístole e diástole. A gente pode perceber que a linha azul tem uma área maior sobre a curva, então teria uma eficácia melhor, né? Então, só voltando aqui um pouquinho, eles usando lá o aparelho direitinho para identificar, né? A gente pode perceber que o ponto mais próximo aqui do ponto esquerdo, que seria o ponto de maior eficácia, né? Para usar como valor de corte, foi 0,72, e aqui foi o ponto 0,58 que eles calcularam. Em relação aos desfechos agora, utilizando o parâmetro que foi visto como mais forte, né, que é o índice de resistência da artéria oftálmica, com um valor de corte de 0,72, foram observados os desfechos. E assim, no geral, os desfechos adversos tiveram uma significância estatística comprovada, com um P menor que P de 0,03, para gestantes que tinham um índice de resistência menor que 0,72 na artéria oftálmica. Os principais desfechos avaliados foram descolamento de placenta, eclâmpsia, a síndrome HELP e a síndrome PRES. Mais para frente, né, quando a gente estiver discutindo outros artigos e tudo mais, a gente vai ver que já existiam outros estudos, né, que avaliavam esses parâmetros de Doppler, inclusive o de artéria oftálmica. Um desses estudos foi conduzido, inclusive, no nosso serviço, né, em 2000 a 2006, tendo sido publicado em 2010, que justamente utilizava esse mesmo parâmetro, o índice de resistência da artéria oftálmica, para prever a síndrome PRES nessas gestantes com pré-eclâmpsia. E ele também tinha chegado os estudiosos tinham chegado a um valor que era um pouquinho mais baixo, né, de 0,56, e foi estatisticamente significativo também para prever essa síndrome. Então, mais tarde eu vou convidar os professores para poder discutir isso. Além disso, então, outro desfecho que eles quiseram avaliar foi a idade gestacional ao nascimento, né? Então, a idade gestacional foi menor no grupo de gestantes com esse índice, na pré-eclâmpsia, com um índice de resistência menor que 0,72. A gente vê aqui que variou bastante, mas que a média foi de 31 semanas, 0,59, e no grupo com um índice maior foi de 34 semanas, né, a média. Então, bastante significativo, e o P 0,03 também. Aí agora as indicações de cesárea. A gente viu que a cesárea a taxa de cesárea foi mais frequente, primeiramente, no grupo com pré-eclâmpsia. No grupo com pré-eclâmpsia foi mais frequente no grupo com índice de resistência menor que 72, mas não houve diferença, assim, na razão da indicação da cesárea entre os grupos, né? Então, as principais razões foram essas aqui, mas não houve essa diferença entre eles. Então, assim, a conclusão, a princípio, claro que foi apenas um estudo, né? Mais um estudo, ainda precisam de mais, principalmente para a artéria carótida interna, que não tem tantos assim, mas o estudo concluiu que o Doppler materno, principalmente da artéria oftálmica, ele pode ser usado como marcador ultrassonográfico na predição de desfechos adversos maternos na pré-eclâmpsia, e que o índice de resistência dessa artéria foi a variável mais forte para a predição de desfecho adverso, e da idade gestacional ao nascimento. Então, o valor de corte sugerido aqui, de acordo com os dados, foi 0,72, com uma sensibilidade de 76% e especificidade de 76% também. Obrigada, gente. Agora eu vou convidar a professora Eura, né, que me orientou e que sugeriu esse artigo para comentar, e depois, quem tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário também. Acho que você tem que tirar sua projeção aí, Clarice. Tirei. Isso. Pronto, agora eu parei, deixa eu ver. Parar. Isso. Então, inicialmente eu quero cumprimentar a Clarice, né?
pela apresentação e pela dedicação e no cuidado da preparação para essa aula, que já estava pronta desde a semana passada. Logo que eu apresentei o artigo, ela aceitou de imediato, assim, já começou a preparação. E fato é que há 20 anos, né, em 2000, o Alexandre, sob a orientação do professor Cabral, começou a estudar o Doppler de artéria oftálmica nas pacientes com síndromes hipertensivas. E desse estudo resultaram a tese de doutorado que ele defendeu em 2004, a participação em vários congressos, né, com algumas premiações, algumas publicações, e dentre essas publicações, uma que foi citada nesse artigo. Então, quando eu vi esse artigo, que é turco, eu achei que era o momento da gente retomar esse estudo que trata de um tema tão importante para nós, e por esse motivo eu convidei o Alexandre para nos falar um pouquinho sobre esse assunto e também comentar esse artigo, né, tão bem apresentado pela Clarice. Então, eu passo a palavra inicialmente ao Alexandre, agradeço a ele por ter aceito o nosso convite, e depois a gente abre para os comentários. Obrigado, professora Eurinha. Vocês estão me escutando aí? Sim. Me chamou a atenção uma frase da Clarice, que eu agradeço também pela apresentação e pelo cuidado com os detalhes do estudo, que foi, até anotei o que ela falou aqui, apesar de dever ter havido vasoconstrição, né? Então, nós aprendemos que a pré-eclâmpsia é uma síndrome de vasoespasmo, de vasoconstrição, e foi a partir daí que eu comecei a estudar o Doppler da artéria oftálmica, esperando isso mesmo, vasoconstrição. E depois de alguns casos de pré-eclâmpsia grave, eu vi que estava seguindo o padrão oposto, né? Uma vasodilatação com um aumento importante de velocidade de fluxo. E, basicamente, havia uma correlação entre gravidade, entre sinais clínicos, laboratoriais, sinais de gravidade, dor de cabeça, baixo visual, com esses parâmetros, né? Então, esse trabalho de 2020, e também o nosso e outros, mostram que na pré-eclâmpsia existem dois territórios vasculares, né? Existe um vasoespasmo periférico, que acontece por lesão endotelial periférica, mas existe claramente uma vasodilatação, e depois que nós apresentamos esse artigo em 2010, alguns trabalhos mostraram que, basicamente, a pré-eclâmpsia, ela cursa como encefalopatia, né? Então, essa encefalopatia da pré-eclâmpsia preenche os critérios de PRES. Para quem não tem tanta familiaridade com esse termo, PRES é aquela encefalopatia posterior, occipital-temporal, que é reversível e que é relacionado ao aumento de fluxo, normalmente quando acontecem duas coisas. Quando acontece o aumento de pressão arterial e lesão endotelial. Por que acontece isso? Porque nessa situação não existe a autorregulação cerebral. Então, você tem ao mesmo tempo uma quebra da autorregulação e um efeito de um trauma, que já foi chamado de barotrauma, uma lesão endotelial por efeito do aumento da pressão. Então, como vocês sabem, quando existe aumento de pressão, existe uma vasoconstrição em arteríolas terminais para evitar que essa pressão chegue até a rede capilar. Na pré-eclâmpsia não acontece isso. Na pré-eclâmpsia existe uma redução da faixa de autorregulação e existe um deslocamento dessa curva da autorregulação para valores mais baixos. Isso já acontece na gestação usual. Na gestação usual existe uma redução progressiva desses índices de resistência na artéria oftálmica. Só que na pré-eclâmpsia eles reduzem muito mais. Então, alguns anos depois dessa nossa publicação, ficou muito evidente que a gestação e basicamente a pré-eclâmpsia produzem um remodelamento dos vasos cerebrais. Então, a densidade capilar, ela aumenta muito. Existe um aumento de densidade capilar junto com uma redução
da janela de autorregulação. Então, qualquer aumento de pressão, depois de um determinado valor, vai produzir a encefalopatia. E depois de alguma lesão endotelial, essa encefalopatia vai acontecer independente da pressão arterial média. Então, eu achei que esse trabalho, achei muito interessante, claro, gostei muito da ênfase que eles deram, mas eu teria algumas questões a fazer, assim, até, claro, eu vou colocar para vocês, né, para perguntarem. Eu não vou entrar em nenhuma questão aqui obstétrica, mas me chamou a atenção como que ele quer determinar um parâmetro para se inferir complicações na pré-eclâmpsia, né? Ele considera tudo como um grupo só dessas complicações, né? Dessas, que ele chama, esses desfechos adversos. Então, ele encontrou aqui, eu acho que 2 pacientes com eclâmpsia, e, deixa eu ver, 4 pacientes com eclâmpsia e 2 pacientes com pressa. E esse grupo de pacientes, essas 6 pacientes de pré-eclâmpsia, que tiveram eclâmpsia, tiveram convulsão e tiveram pressa, para mim elas deveriam ser tratadas separadamente das outras. Porque são grupos muito distintos. No nosso trabalho, por exemplo, nós tivemos uma amostragem muito restrita. Foram pacientes com pré-eclâmpsia grave, inclusive com proteinúria de 24 horas, e que tinham ou não tinham pressa. Mas todos eram pré-eclâmpsias da forma grave, ou com sinais de gravidade. E aqui o desfecho que nós estudamos foi se havia ou não evidência de pressa. Então, por isso, houve, na minha opinião, uma diferença grande dos valores do índice de resistência entre esse grupo, né, de 2020 e nosso trabalho. Agora, me chamou muita atenção, eu que trabalho com isso há muito tempo, que eles têm valores muito elevados de índice de resistência. Eu estava revendo aqui, depois até, se tiver jeito, eu apresento para vocês algumas imagens. A paciente que eu tive, um índice de resistência mais elevado até hoje. Não foi na gestação, foi uma paciente com arterite, células gigantes, que tinha um valor de índice de resistência próximo ao limite superior das pacientes normais. Então, provavelmente, houve um bias de aferição aqui nesse trabalho. Um bias muito importante, porque eles têm valores muito elevados de índice de resistência. Isso acontece quando nós usamos alguns recursos de forma diferente no aparelho. Quando nós fazemos o exame e a curva espectral não fica muito bem definida, o próprio aparelho, ele às vezes tem uma perda do limite superior da curva e nós temos perda de valores de velocidades. Quando isso acontece na velocidade diastólica, que ela é mais baixa, então existe um aumento artificial desse índice. A Clarice falou sobre as curvas ROC, né? É interessante sempre ver as curvas ROC em trabalho, porque a curva ROC é o que é mais interessante para mim em termos de diagnóstico, em termos de busca de marcadores, porque a curva ROC é o único exame que você escolhe qual é o ponto de corte. Né? Não tem outro exame que você define isso. Por que ela chama curva ROC? Porque é como se você pegasse um ponto na curva e deslocasse, para você definir qual é a melhor par de sensibilidade e especificidade para alguma situação específica. Por exemplo, quando uma paciente tem pré-eclâmpsia, conforme a situação clínica, você pode definir um índice maior ou menor, no caso, o índice de resistência, por exemplo, um ponto de corte, conforme o peso que você vai dar para um exame de mais sensibilidade ou mais especificidade. O que eu achei muito interessante no nosso trabalho de 2010 foi que, o que nós fizemos? Em poucas palavras, só para talvez isso
incrementar um pouco a discussão, se houvesse esse tipo de dúvida, o que nós fizemos? Como é que nós usamos a curva ROC? Nós não usamos a curva ROC exatamente como foi feito aqui. Nós não paramos no ponto onde eles pararam no trabalho de 2020. Nós fizemos um estudo, primeiro, da diferença, se havia ou não diferença entre os grupos. Então, o grupo era, grupo geral, pacientes com pré-eclâmpsia grave, né, sinais de gravidade, e o desfecho que nos interessava era a evidência clínica de PRES. Então, nós dividimos, nós primeiro buscamos as correlações, buscamos as associações, por exemplo, LDH aumentado e PRES, pressão arterial média e PRES, o índice e PRES, tudo isso. E depois nós fizemos uma categorização desses parâmetros. Porque, por exemplo, se a gente sabe que o ponto de corte da curva ROC, por exemplo, do LDH era 600, não havia muito sentido em buscar a diferença entre 500 e 600, por exemplo, entre 400 e 300. Então, nós primeiro determinamos cada ponto de corte de cada parâmetro laboratorial, cada parâmetro clínico, e vimos acima de quanto, abaixo de quanto, havia uma forte associação com o PRES. Depois, nós construímos uma regressão logística em que o desfecho de interesse era a evidência clínica de PRES, e nós colocamos todos os parâmetros. E como é que a gente constrói esse sistema, esse modelo estatístico? A gente primeiro coloca o que teve maior área sobre a curva. Então, foi o índice de resistência. Por nossa surpresa, não só foi o que havia, esse índice de resistência, não foi só o que demonstrou a maior área sobre a curva, mas também a intensidade da associação era tão grande que qualquer outro parâmetro nesse modelo não acrescentava acurácia ao modelo logístico. Então, não importa saber se a paciente tinha ou não hipertensão arterial crônica, se ela tinha ou não, se era hipertensa crônica, se estava ou não sob o uso de metidopa, qual era a pressão arterial à admissão, qual era a pressão arterial, a elevação da pressão arterial desde a internação. Nada disso, LDH, alterações ao hemograma, nada disso tinha correlação tão forte quanto o índice de resistência, e acrescentados ao modelo com o índice de resistência não acrescentou acurácia ao modelo. Então ficou um modelo com um único parâmetro, que foi o índice de resistência. Então isso significa que isoladamente, pelo menos no nosso trabalho, quando a paciente naquela época tinha pré-eclâmpsia grave ou tinha sinais de gravidade, o índice de resistência menor que 0,56 equivaleu no nosso trabalho a uma chance, um odds ratio, de 13 vezes maior daquela paciente já estar em PRES ou evoluir para PRES. Eu falo evoluir porque nós tivemos algumas pacientes que o Doppler foi feito quando elas estavam assintomáticas. Então, e não teve mudança depois que eu fiz o Doppler subsequente, não houve uma diferença significativa. Então, agradeço demais a professora Eurinha por ter me chamado, o pessoal, o Mário, né, o pessoal aí sabe que naquela época havia um forte interesse em dar, mas naquela época, 2008, 2004 ainda, efeito da minha tese que eu defini em 2004, um forte interesse em definir a PRES. A PRES é uma condição clínica relativamente recente, ela foi descrita em 96, e quando ela foi descrita, já havia 20% dos casos, na descrição original, de pacientes com eclâmpsia. Então, a minha sugestão é que a gente volte a falar sobre isso, que a gente volte a considerar os marcadores para previsão, né, para previsão de PRES, e a gente voltar mesmo a tentar estudar as nossas pacientes. Muito obrigado, professora Eurinha e Clarice.
Obrigada, professor. Nossa, acho que foi muito esclarecedor, né? Assim, acrescentou demais para a discussão, e às vezes a gente fica um pouco surpreso mesmo na hora de estudar, né? Sobre parece um pouco paradoxal, né? Isso que você falou aí da hiperperfusão e tudo mais, mas é o que acontece, né? Então acho que foi bem esclarecedor nesse sentido. Em relação ao risco de viés do estudo, o próprio autor ele reconhece um pouco esse risco pelo fato de ter sido um radiologista só, né, que fez todos os exames, ao mesmo tempo que reduz o viés de aferição dentro do próprio estudo, né, porque é ele que faz, mas ao mesmo tempo também ele mesmo arrisca esse viés de você não ter um parâmetro, né, de reprodutibilidade, né, do estudo em outros contextos. Ele, claro que ele descreve, né, com o aparelho, exatamente todos os parâmetros que ele colocou lá no aparelho na hora. Eu não sou muito familiarizada com essas coisas do aparelho, mas ele descreveu lá tudo direitinho, mas eu acredito que, né, existe esse viés mesmo de poder mudar um pouquinho de acordo com quem está fazendo o exame. Mas acho que o estudo que vocês fizeram também, né, foi, tanto que foi citado, né, nesse artigo como uma das referências e como uma discussão, e realmente ele, acho que abordou, comparou com outros parâmetros clínicos que para a gente fica até mais palpável e mais, né, parece mais da nossa prática mesmo, quando a gente lê o artigo de vocês de 2010, né, que tem mais coisas que a gente está acostumado, né, porque a gente sempre pede a propedêutica HELP, sempre avalia a pressão, que são coisas que ele, nesse estudo, ele não envolveu muito, né, então eu acho que artigos muito interessantes. Muito obrigada, então, Alexandra. Eu só queria comentar que nesse artigo de 2010, a Hypertension, né, que é o artigo do nosso serviço, é falado sobre o diagnóstico clínico da PRES, né, que é no caso da paciente com cefaleia, com alterações visuais, para a gente já pensar mesmo em PRES, né, e é só reforçar, eu queria que você reforçasse esses critérios mesmo. Uma coisa que não mudou muito foi a baixa utilização de exames de imagem nessa clínica da PRES, né, na obstetrícia. Então, diferente de outras situações em que, por exemplo, um paciente que tem uma lesão endotelial muito grave por quimioterapia, uma crise hipertensiva muito intensa, sepse, não, são situações clássicas de PRES, né? Na pré-eclâmpsia, né, na síndrome de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, como a gente pode falar, não é feito o exame de imagem, normalmente, né? Então, para nós, eu acho que, se de certa forma a gente tem que melhorar nosso diagnóstico clínico, a gente tem algumas situações que a gente deveria, já que nós temos também no hospital agora, nós não tínhamos na época uma ressonância, nós temos que ter, eu sugiro que a gente tenha um protocolo para examinar esses pacientes. Por exemplo, a gente fala em PRES, o diagnóstico clínico de PRES, quando a paciente tem, como o doutor Eurinha falou, cefaleia e alterações visuais. A cefaleia na PRES é um achado extremamente sugestivo, né? Extremamente sugestivo. É uma cefaleia que é holocraniana, normalmente, ela é contínua, intensa, né? E a alteração visual das manifestações da PRES talvez seja a menos interpretada corretamente. Existem várias nuances que têm relação com a queixa visual da paciente. Por exemplo, essas pacientes desse nosso estudo de 2010 foram pacientes que, a parte delas que eu usei na minha tese, mas a minha tese não foi sobre PRES, a minha tese foi sobre alterações retinianas nas pacientes com pré-eclâmpsia grave. Então, quando a paciente se queixa de baixa de visão, ela pode ter alterações visuais, ela pode ter alteração visual por um efeito do hiperfluxo na própria coroide, que é uma camada, uma parede que fica embaixo da retina, né? Depois eu quero falar sobre isso, porque é uma situação interessante, porque assim como no cérebro existe uma associação na PRES de áreas
áreas de isquemia focal dentro de um tecido em hiperfluxo. Então, isso acontece na PRES. Na PRES existe uma encefalopatia por hiperfluxo associada a imagens focais de isquemia, de infarto isquêmico. Então, isso é um achado atípico em outras situações, que acontece na PRES, e acontece também na coroide e no fígado da paciente com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia. Então, quando a paciente, então, tem uma baixa de visão, ela pode ter uma lesão retiniana, ou ela pode ter uma lesão cortical. Ela pode ter uma lesão cortical ou subcortical na área visual. Então, já é uma grande questão saber por que a paciente está enxergando mal. Um dos sintomas menos descritos, já são falados, são pouco descritos, é o escotoma, né? A gente vê nos livros o relato de escotomas. Então, o que é o escotoma? O escotoma não é o flash, o flash que a pessoa percebe, né, que a gestante percebe muitas vezes. Existem, basicamente, assim, 3 sintomas importantes na paciente com PRES, visuais, né, da paciente com PRES. Primeiro, o mais importante, no caso da PRES, pela própria encefalopatia, é uma perda difusa. E que, às vezes, perda difusa de campo visual. E que, às vezes, tem um padrão de hemianopsia. Né? É uma hemianopsia. A paciente perde parte do campo direito ou esquerdo. Assim são as lesões mais posteriores. Né? Como essas lesões são simétricas, então a paciente teria uma perda dos 2 hemicampos, dos 2 lados, o que produz uma perda de campo periférica com preservação macular. Então, a paciente com PRES, normalmente, ela tem uma perda difusa de campo, onde a região de maior sensibilidade da retina é justamente a área macular, porque ela tem uma grande representação no córtex visual. Então, tem que haver uma lesão muito intensa do córtex para comprometer a área macular. Tá? Então, assim, o primeiro padrão é a perda difusa de campo com preservação da área macular. Primeiro padrão. Uma coisa que acontece nessas pacientes, antes de passar para os outros 2, é que essas pacientes estão negligentes em relação à perda de visão, que é uma coisa muito estranha. São pacientes que não enxergam bem, são pacientes que, se você mostra quantos dedos tem na sua mão, elas não sabem, se você testa o campo periférico, mas elas não parecem preocupadas com isso. Porque elas têm uma negligência, elas não sabem, elas não percebem os objetos, mas elas têm uma negligência, o sintoma neurológico de negligência, elas não se dão conta da perda de visão, apesar de elas não informarem qualquer coisa relativa ao campo periférico. Então, elas não relatam isso. Elas não vão relatar isso, que tem baixa de visão, se você não perguntar, se não fizer o teste. E esse é o primeiro padrão, o padrão mais neurológico da perda visual pela lesão cortical. Outras 2 são a fotopsia, que é o flash. A fotopsia acontece no momento em que a retina descola. Então, a retina, quando descola por hiperfluxo, ela descola, existe um descolamento que ele é exudativo da retina por uma transudação, uma exudação da coroide, que faz com que haja um líquido sob a retina. Então, ela descola. No momento que ela descola, ela produz fotopsia, que são os flashes de luz. Então, os flashes de luz, com uma perda de visão mais discreta na região central, que evolui para um descolamento central, produz o efeito oposto ao que eu tinha falado antes. É uma perda só central. Uma perda central por um descolamento da retina na área macular. Porque essa área é a área mais sensível, pelo tipo de padrão, pelo padrão de ramificação da coroide abaixo da mácula, da região da mácula. E outros padrões, assim, aí são vários, de descolamentos paracentrais, de descolamentos
A gente fala de descolamentos planos da retina, que quando a retina descola um pouco, então a paciente tem uma perda de visão não muito intensa, né, com uma perda difusa de sensibilidade, mas não é muito intensa. Então, a gente teria que questionar com relação à baixa de visão, além de saber quais pacientes têm a dor de cabeça, tem a cefaleia com aquelas características. E uma outra característica, né, outro sinal importante é o estado mental da paciente, né, que na minha experiência, é pouco avaliado, porque a paciente que já tem dor de cabeça, normalmente você atribui alguma depressão sensorial, alguma depressão até de sensório mesmo, de consciência, a uma dor de cabeça intensa. Então, seria interessante fazer uma avaliação, um questionário básico, né, de orientação dessas pacientes, para a gente ter, então, esses 3 sintomas que compõem a síndrome clínica do PRES, que é a dor de cabeça, você falei, em primeiro lugar, é o sintoma mais frequente e mais sensível, primeiro, talvez, as alterações visuais e uma perda de sensório, uma perda do estado geral, assim, uma perda, uma depressão do estado de consciência, né? E qualquer paciente que tenha alguma perda focal, ela deve ser submetida ao exame de imagem. Mas eu acredito que para a gente fazer um estudo para talvez incorporar de uma maneira mais eficiente esses parâmetros, né, e poder também estudar melhor nos pacientes, a gente poderia fazer critérios de gravidade e poder estudar talvez essas pacientes com imagem, para poder saber se na nossa casuística, se esses critérios clínicos continuam valendo. E também qual é a correlação entre os sintomas visuais, os padrões de perda de visão, com os achados ao exame de imagem. Ótimo. Eu vou abrir, então, agora para comentário dos demais participantes. Quem gostaria de fazer algum comentário? Oi, Alexandre, é Mário. Oi, Mário. Eu sempre fico na dúvida da aplicabilidade do Doppler da artéria oftálmica no diagnóstico diferencial da pré-eclâmpsia e da hipertensão crônica, essas pacientes que chegam mais no final da gravidez. Você acha que é possível ou tem uma sobreposição grande aí do valor? Mário, olha só. Eu acho que a importância maior dessa discussão seria se a paciente que tem hipertensão crônica, ela está desenvolvendo uma pré-eclâmpsia sobreposta, né? Porque também nós sabemos que essa paciente com hipertensão crônica, você atribui uma lesão endotelial que provavelmente vai deixar ela mais susceptível a ter pré-eclâmpsia. Então, o maior receio é que essa paciente desenvolva uma sobreposição, pelo que eu entendo, né? A princípio, a paciente, na verdade, a paciente hipertensa, ela teria, teoricamente, um fator de proteção para a encefalopatia. Porque por ela ser hipertensa, ela teria uma hipertrofia da parede, né, da parede vascular, e uma autorregulação que suportaria pressões mais elevadas. Então, a paciente que tem o remodelamento arteriolar típico da hipertensão crônica teria uma parede vascular menos propensa à dilatação, perda de autorregulação, aumento de permeabilidade, né? Teoricamente teria até assim o contrário, teria vasoconstrição, né? Então a gente considera que a paciente que tem hipertensão crônica é um paciente de risco, porque essa paciente, mais do que a normotensa, teria um risco maior de progredir, de converter para forma sobreposta, então uma pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. É uma vantagem que eu vejo a falta de diferença, a absoluta falta de diferença entre o Doppler de artéria oftálmica da paciente que tem
prés, da paciente que tem a forma grave da pré-eclâmpsia ou pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, sendo ela previamente normotensa ou hipertensa. Então, não faz nenhuma diferença, não há nenhuma diferença entre a paciente com pré-eclâmpsia isolada ou com pré-eclâmpsia sobreposta. É exatamente a mesma distribuição. A paciente se ela tem uma hipertensão crônica e ela tem uma pré-eclâmpsia sobreposta, ela vai se comportar como paciente com pré-eclâmpsia. Ela não vai ter nenhuma diferença, ela não vai ter qualquer diferença nos parâmetros de fluxo arterioftálmica. Mas se você acompanha, e isso eu estou falando no desenho do nosso trabalho, nós fizemos o trabalho com pacientes admitidas no hospital. Agora, até pelo fato dessa paciente hipertensa crônica ter valores elevados do índice de resistência, porque elas são hipertensas, então, durante a gestação, vai haver uma queda muito significativa desse índice, porque ela vai começar o período gestacional com valores elevados. Eu tenho esse trabalho, nós apresentamos em Viena, em 2004. Depois apresentei em 2006, eu acho, não me lembro agora, 2004, 2006, em Lisboa, que a gente mostrou esses achados durante a gestação e uma associação importante entre o índice de resistência, a redução do índice de resistência muito precoce em relação à pré-eclâmpsia sobreposta nas pacientes com hipertensão crônica prévia. Ok, então você acha que uma aplicabilidade nesse caso seria mais, então, no diagnóstico da sobreposição da pré-eclâmpsia nas pacientes hipertensas crônicas. Que a paciente hipertensa crônica está evoluindo para a sobreposição da pré-eclâmpsia. Seria uma boa aplicação clínica para esse exame. Obrigado, Alexandre. Mais algum comentário, gente? Alguma pergunta para o Alexandre? Alguém quer discutir algum dado dos trabalhos? Ei, Aurinha, a Amanda aqui. Tudo bem, né? Ei, como é que tá, Alexandre? Tudo bem? Tudo bem. Cumprimentar a todos, Máriozinho, Aurinha e o resto do pessoal. Bom, eu achei, assim, maravilhosa a apresentação, né, da Camila, um trabalho muito interessante e mais interessante ainda a sua referência, né, usar como referência o seu trabalho. Na verdade, foi um trabalho pioneiro mesmo. Eu não coloquei imagem não, porque a internet está muito instável e pode atrapalhar. Então, o que eu queria comentar com você em relação que você faz um passeio e que você faz, na verdade, um estudo muito aprofundado da fisiologia, da fisiopatologia, da síndrome, né, da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, e assim, e o papel dessa regulação vascular, e como isso pode ser identificado através do Doppler. Então, o que eu gostaria de comentar com você é a gente fazer agora uns devaneios, que eu penso assim, que o Doppler é uma técnica de exame não invasiva e que mostra velocidade de fluxo, e eu acho que ele precisa ser muito explorado na prática, sabe? Ele precisa de ser, assim, mais otimizado, mais explorado, o seu papel, assim, em vários aspectos da história natural de várias doenças, e em especial também agora na pré-eclâmpsia, sabe? Então, o que eu fico pensando, assim, é se a gente poderia, assim, explorar mais esse estudo da artéria oftálmica, no seguinte sentido: será que se a gente estudasse melhor
tanto em gestações normais, quanto em gestações que têm fatores de risco para pré-eclâmpsia, antes dela ser internada no hospital, já com quadro, né, mas de alguma situação que determinou a internação, eu acho que talvez você vê alguma possibilidade de ser um método preditivo, tal qual outros exames, o mundo inteiro está correndo atrás, de métodos de predição para pré-eclâmpsia, assim, desde Doppler de artéria uterina e outros marcadores bioquímicos. Eu penso que se você vê assim, algum valor em se a gente comparasse gestações normais com gestações com fatores de risco, em nível ainda de atenção primária, assim, não estando internado, o que você poderia... Qual o comentário? O que você pensa a respeito dessa possibilidade? É que eu acho que há uma possibilidade aí, né? Porque, de fato, a artéria uterina, a artéria oftálmica, ela é uma artéria muito sensível a essas regulações. Então, quem sabe se tem algum papel? O que você acha? Olha, Lala, a artéria oftálmica, ela pode ser pesquisada com o mesmo equipamento que vocês fazem ultrassom, né? Nós usamos o transdutor linear, essa é a diferença, né, para fazer o estudo da artéria oftálmica. E é uma ideia que nós temos, né, eu, Aurinha, Patrícia, de fazer mesmo estudo em pacientes normais durante a gestação, porque provavelmente existe um momento, sei lá, com 26, 28 semanas, não sei, 24 semanas, em que a paciente começa a ter uma queda do índice além de uma certa curva, além de um certo índice, de um certo intervalo de confiança, sabe? Não existe esse intervalo de confiança. Nós sabemos que o índice, ele cai. Uai, está na hora de estudar, não está? Sim, sim. Aliás, nós temos tudo nas nossas mãos, né? As pacientes, o equipamento, a experiência prévia do nosso serviço. Então, assim, se a gente faz um estudo longitudinal com pacientes, a gente pode começar com pacientes, por exemplo, até hipertensas. Por que não hipertensas? Pacientes que sabidamente têm um risco maior de ter pré-eclâmpsia, ter forma grave da pré-eclâmpsia, de ter press. A gente pode começar com essas pacientes, ou pacientes normotensas, mas a gente vai ter que selecionar um grupo de maior risco, porque afinal a incidência da pré-eclâmpsia é relativamente baixa, né? Então para fazer estudos muito grandes, então seria mais difícil. Então a gente poderia estudar essas pacientes para determinar qual é o momento preciso de se fazer essa pesquisa, né? E isso ser incorporado no pré-natal. Porque, provavelmente, essas pacientes vão se beneficiar demais de uma análise desse fluxo nesse período, nesse momento crítico, nesse momento em que a gente esperaria determinado valor e ela tem um valor mais baixo, que isso já significa uma alteração dos vasos cerebrais, um remodelamento dos vasos cerebrais relacionados a uma pré-eclâmpsia subclínica, né, subclínica. A gente tem que pensar que a pré-eclâmpsia é uma mudança subclínica ainda durante uma parte do tempo, né? Muitas vezes, ela vai se apresentar na forma de uma eclâmpsia, na forma de uma convulsão, né? A manifestação clínica, ela é muito tempo depois que essas alterações ocorrem, né? Vasculares, bioquímicas, né? Então, de fato. Então, é interessante, por exemplo, a pré-eclâmpsia é uma situação que nós sempre nos deparamos com coisas atípicas, né? Um autor que sempre comenta isso é o Cibai. E, por exemplo, um trabalho que eu estava falando com a doutora Aurinha já tem uns dias, é que quando a relação de press e eclâmpsia, press e pré-eclâmpsia grave começou a ser estudada, um autor, parece que foi em 2013, ele fez um estudo com 47 pacientes com eclâmpsia, estudadas com ressonância magnética, e viu que todas elas preenchiam os critérios de press. Todas as que tiveram eclâmpsia, todas elas
tiveram os critérios radiológicos de pressa. Então, quando a gente fala em eclâmpsia, quando a gente fala em pré-eclâmpsia grave, com uma dor de cabeça, alteração visual, a gente está falando de press. Só que isso não era falado até pouco tempo atrás. Né? Nosso trabalho foi talvez o primeiro que estudou press na pré-eclâmpsia e usando esse parâmetro do índice de resistência arterioftálmica. Então, eu acho que nós temos que ir por duas frentes. Uma é estudar esse parâmetro, esse marcador, nas pacientes com alto risco, no estudo longitudinal, que é muito importante, mas explorar ele melhor na paciente internada. Por exemplo, eu estava falando agora que a baixa de visão pode acontecer por um descolamento de retina, não é? Quando a gente faz ultrassom com Doppler, quando a gente faz o Doppler da arterioftálmica e tem a imagem do ultrassom, a gente sabe se a retina está descolada ou não. Então é possível saber se a perda de visão daquela paciente é de causa cerebral ou é de causa oftalmológica, pela imagem do ultrassom. Se a retina estiver descolada, vai aparecer no ultrassom. O ultrassom é um exame que serve também para isso. Então, quando você faz o ultrassom do olho e pesquisa arterioftálmica com Doppler, você faz uma avaliação da retina, isso tem que ser trabalhado com os parâmetros de ganho e tal, ganho de foco do ultrassom, mas é possível, num tempo de uns 10 minutos, uma pessoa bem treinada, fazer uma avaliação muito boa da retina, para saber se ela está colada ou descolada. Se ela estiver colada num paciente com baixa de visão, numa paciente com baixa de visão, isso é forte indício de uma perda de visão central, de uma perda cortical, né, de uma lesão cortical, e essa paciente seria fortíssima candidata a ter press. E, como eu falei, nessa situação, o índice de resistência menor do que 0,56 equivale a um aumento de 13 vezes do diagnóstico clínico de press. Então, acho que nós temos, sim, essas duas vertentes, né, um estudo longitudinal com pacientes de alto risco e um estudo, um estudo para explorar mais as implicações desse marcador nas pacientes internadas. Essa é a minha impressão também. Excelente. Muito bom. Faltando só a gente partir para o ataque. Isso mesmo. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Professora Regina? Não, comentário só cumprimentar a residente, a Clarice, pela apresentação, né? O Alexandre pela belíssima, né, apresentação, né? Ele não fez um comentário, ele fez uma apresentação, né? E é impressionante a capacidade de transmitir, né, a informação, assim, delicioso ouvir, Alexandre, delicioso. Obrigado, Regina. Né? E eu acho que, falei que eu não ia fazer, mas acho que vou fazer um comentário, sim, né? Eu acho que nós precisamos resgatar, né, uma história, né, de uma obstetrícia com uma produção científica absolutamente diferenciada, né, e que por algum motivo, né, algumas coisas se perderam no tempo. Então, assim, a UFMG foi a pioneira em arterioftálmica, né, e utilizamos muito pouco isso, né, não continuamos estudando, não utilizamos na prática, né, e eu acho que temos outras coisas que também ficaram um pouco esquecidas aí, né? Então, assim, acho que eu aproveito aí o Alexandre mostrando quão rica é essa informação, esses dados, né? E estimular todo mundo a voltar a estudar arterioftálmica, voltar a fazer estudos em pré-eclâmpsia e voltar a fazer os nossos grandes estudos, né? Como o FMG sempre fez, né? Tá? Muito bom participar dessa reunião. Hoje tive que ficar no celular, porque estava complicado aqui, mas foi perfeito para acompanhar. Obrigada. Obrigado, Regina.
Bom, Eury, eu acho que então que a gente pode encerrar, né? Nós já estamos com 1 hora de reunião. Então, se ninguém tem mais comentários, agradecer a todos, agradecer principalmente a Clarice, professor Eury, professor Alexandre, Obrigado. e a reunião da semana que vem. Então, um grande abraço a todos, até a semana que vem. Até mais. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Abraço gente. a todos. Obrigada. Tchau.